Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí sobre a questão do ódio, né? Então, eu diria, né, que o ódio, na verdade, ela é basicamente uma raiva de alta intensidade. Então, talvez você se lembre, né, de um episódio anterior sobre as 5 tipos de emoções, né, que seriam o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto, né? E o ódio seria justamente, né, uma raiva intensa, né? E eu diria, né, que não é raro, né, que uma pessoa, né, um pouco mais experiente, ele tenha algum nível daquilo que a gente chama, né, de estofo, né? Estofo é meio que uma propriedade que uma pessoa tem de, apesar, né, da porrada que ela leva, ela consegue, apesar de tudo, né, interagir com a outra pessoa sem necessariamente retribuir, né, a raiva da outra pessoa, né? E uma pessoa, né, com estofo, ela parte do princípio, né, do autoconhecimento, né, de que basicamente a retribuição da raiva geralmente leva à escalada, né, na violência, né? O que às vezes, muitas vezes, né, traz resultados que são indesejáveis para as pessoas, né? E quando a pessoa, né, ela consegue algum nível, né, de nível de autodomínio emocional, né, inteligência emocional, ela consegue, né, de alguma forma refrear, né, os impulsos de raiva, né, e substituir, né, esses impulsos, né, por um pensamento de compreensão, né. Ah, Quando uma pessoa, né, leva uma patada, é comum, né, a primeira reação é a pessoa sentir raiva, né, e querer retribuir, né, essa patada. Mas se a gente deixar, né, a emoção sequestrar, né, meio que sequestrar a nossa lucidez e nosso livre-arbítrio, o resultado pode ser algo que não desejamos de forma consciente, né? E por outro lado também, né, se a gente oferece, né, compreensão e empatia, isso costuma, né, desarmar aquela pessoa que está dando, né, uma patada na gente, né? E existe, né, uma história que volta e meia circula na internet, que é basicamente, eu vou ler aqui para vocês agora, é basicamente a história, né, de um chefe que gritou com um empregado, né, porque ele estava muito irritado, né, com uma situação na empresa. O empregado então chega na casa, discute com a mulher porque ela está gastando demais o dinheiro e a esposa então resolve descontar na pobre da empregada, né? Aí a empregada sai da casa estressada e não viu o cachorro no final da escada e tropeça no cachorro, né? O cachorro ele tenta reagir, né? Mas ela rapidamente dá um chute no cachorro e xinga o cachorro, né? Então uma velhinha passa por ali e mesmo sem fazer nada contra o cachorro, né? O cachorro pega e morde ela, né? Então a velhinha vai para o hospital tomar vacina e cuidar do ferimento, né? Chegando lá, xinga o médico porque achou que o médico podia fazer um trabalho melhor de uma forma que doesse menos, né? E aí o médico chegou em casa e encontrou uma comida que não queria comer e foi rude, né, com a esposa, né? E seria muito fácil, né, para a esposa ser rude de volta, mas simplesmente a esposa vai e quebra, né, esse ciclo vicioso, né? Ela vira e é empática, né, e diz assim: prometo que amanhã eu vou fazer seu prato favorito, meu bem. E você trabalha muito, está cansado e precisa dar uma relaxada. Vou preparar um banho para você para que você se sinta melhor, né? Acredito que tudo que você precisa é de uma boa noite de sono. Amanhã você vai se sentir melhor. Então, seria justamente a pessoa quebrar, né, esse ciclo de violência que é provocado basicamente pelo ódio, né, pela expressão do ódio indiscriminada em relação às pessoas, né. E em alguns sentidos, né, quando a gente não tem, né, o autodomínio emocional, né, a inteligência emocional, a gente pode meio que ser considerado, né, um escravo dos outros, né. Porque, né, se uma pessoa ela não consegue se comportar como ela própria deseja, né, em meio a situações que se apresentam, né, fora de si, eu diria que é bastante fácil, né, compreender essa analogia, né, de ser escravo do outro, né, da situação. E ao passo, né, que uma pessoa que tem, né, esse autodomínio emocional, essa inteligência emocional, é uma pessoa que realmente ela é mais senhora, né, de si mesma, né? E também diria, né, que há o conceito ainda de maior bem, né? Qual que são os maiores bens, né, que você tem, né? Eu diria que um desses maiores bens certamente é o próprio bem-estar, né?
Se uma pessoa ela se importa, né, com picuinha, e certamente é alguém, né, que não valoriza o próprio bem-estar, né, o suficiente, né. Picuinha, né, como se diz aqui na Bahia, é a palavra, né, usada para dizer, né, de uma pessoa que se importa, né, com coisas menores, né. E tive, né, ao longo dessa vida, o exemplo de um amigo, né, que em determinado voo, né, ele foi tomar um avião e aí deu overbook, né, ele tinha marcado uma palestra em um curso na outra cidade e tava lá no aeroporto, um monte de gente puta, com raiva, descontando na atendente. Então, o que foi que esse meu amigo fez, né? Ele chamou a pessoa no canto e calmamente disse: olha, eu tô indo para tal lugar, dar uma palestra em curso. Se vocês não providenciarem uma passagem para mim, eu vou ser obrigado a processar vocês em 50 mil reais, né? Não me recordo exatamente o valor, mas, tipo assim, foi um valor bem alto, né? E aí, o que aconteceu? As outras pessoas todas ficaram lá raivosas, desperdiçando, e rapidinho, né, a moça, né, da companhia deram um jeito, né? Compraram uma passagem em outra companhia e aí ele conseguiu viajar, né? Então, rapidinho, né, deram um jeito lá. Então eu fico pensando, né, quanta gente se estressa à toa, né? E isso mesmo já aconteceu comigo várias vezes, né? Mas ao menos fica um exemplo, né, para mim mesmo de um lugar, né, interessante para se chegar, né? Para evoluir, né, nesse sentido, né? E também, né, gostaria de abordagem, né, uma abordagem com relação à Bíblia, né? Eu considero meio que um paradoxo, né, justamente a promoção do ódio em algumas passagens bíblicas, né? Que basicamente representa, né, um princípio antigo, moral, né? Da questão do olho por olho e o dente por dente, né? Em que a Bíblia, né, tem essas passagens que incentiva, de certa forma, né, as pessoas a retribuírem para outra pessoa com o mesmo mal que ela fez para si, né? E isso é uma parte da Bíblia, né? E há pessoas que dizem que no Novo Testamento não tem isso, mas se você estudar direitinho, você vai ver que também tem, né? Até mesmo no Novo Testamento, né? E eu diria, né, que uma atitude errada, né, não tem basicamente como corrigir, né, uma atitude errada, né? Um erro, mais um erro não dá um acerto, né, como na lógica matemática, né? E nesse sentido, né, expandindo essa reflexão, né, levando em consideração a questão do paradigma consciencial, existe que meio a teoria, né, conhecida popularmente como a teoria do saco de gatos, esse é o nome popular, né? Essa teoria, ela parte do princípio, né, que para evoluir, né, as pessoas elas meio que precisam, né, se reconciliar com os desafetos, né, dessa própria vida e os desafetos, né, de outras vidas dela, né? E a ideia, né, que a vida na dimensão física, né, basicamente força a gente a conviver, né, com os mais variados tipos de pessoa. Então, o saco é basicamente uma analogia, né, para a vida na dimensão física, né, biológica, e os gatos seriam basicamente a gente mesmo, né, cada um de nós. É a ideia, né, que é natural pensar, né, que vai chegar ao ponto, né, que os gatos façam as pazes, né, e sigam em frente, né. E eu gostaria, né, de complementar também a respeito de uma técnica, né, chamada CNV, a comunicação não violenta. E um dos melhores livros, né, que já li sobre essa técnica, né, é o de Rosenberg Marshall, né. E essa técnica, basicamente, ela ajuda, né, a lidar com o ódio das outras pessoas, né. Então, se você quiser vencer, né, o ódio, tá aí uma boa leitura, né. Só uma palhinha do livro, o livro conta, né, basicamente, um caos, né, uma história que o autor passou ao ir dar uma palestra, né, para pessoas islâmicas em um país que estava dominado, né, pela violência. E aí ele foi fazer a palestra e logo no início, né, da palestra as pessoas já xingavam ele de tortura, uma pessoa ruim, né, uma pessoa violenta. E usando, né, as técnicas da comunicação não violenta, da pessoa xingar ele, no final da palestra estava a mesma pessoa querendo convidar ele para ir fazer uma refeição na casa dela, né? Então, de modo que é um livro bastante legal, né? E é sabido também, né, historicamente, o caso de Gandhi, né, com relação à não violência, né? Que advogava, né, que a consciência ela deveria vencer, né, o ódio através de dois procedimentos, né? O ahimsa, que seria a não violência, e o satyagraha, que seria a verdade, né?
Eu não sei se a minha pronúncia, né, está correta, mas é algo assim, né? Seriam justamente dois princípios, né, que a consciência usa para vencer o ódio, né? Seria a não violência e a verdade, né? E é muito interessante você estudar essa filosofia de Gandhi, também no sentido de melhorar, né, a sua comunicação não violenta, né? E tem gente, né, que diz, né, que com sangue, tem gente que se diz, né, que ela tem um sangue quente e que ela tem, né, um problema de temperamento, né? Mas a programação neurolinguística, né, diz que basicamente se uma pessoa ela consegue, né, atingir alguma coisa, se uma pessoa consegue, né, manter o sangue frio, é possível, né, outra pessoa atingir esse mesmo estado, né? E levando em consideração, né, isso não levando em consideração possíveis limitações genéticas, né? Então, estamos falando aqui no campo da normalidade, né? E gostaria, né, de colocar também isso em outras palavras, né, que a ideia, né, justamente de que se alguém te xinga, né, sempre é sua a opção, né, de aceitar ou não tal provocação, né. E se você aceitar, né, essa provocação, decidir aceitar a provocação, as coisas, né, podem não ter uma consequência que você conscientemente deseje, né, na sua vida. Então, por exemplo, vá que o cara te xinga, tá armado, né? Aí você xinga o cara de volta, o cara vai, saca a arma e pá. Então, eu diria que não é uma boa ideia, né? A pessoa aceitar, né, provocações, xingamentos, a ponto de retribuir, né, justamente esse tipo de coisa, né, esse tipo de conduta. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. E vamos finalizar, né, esse EP com nossa clássica recomendação na arte. Um bom filme, The Good Witch, de 2008. Em português foi traduzido como A Bruxa do Bem, né? E se você não quiser um spoiler, né, eu diria para você parar esse vídeo agora, né? Então, esse filme, ele meio que mostra, né, que às vezes, né, a gente está enganado em relação a uma pessoa, né, que eventualmente faz alguma coisa ruim, né, pra gente, e às vezes até temos uma raiva, né, inadequada da pessoa, né. No filme, basicamente, né, você tem um menino, né, que sofria bullying e tinha, né, o dinheiro da merenda roubado, né, por outro menino. E depois, esse menino, né, que tinha o dinheiro roubado, constata, né, que o outro menino que roubava ele era abusado, né, pelo pai, e o pai exigia, né, que o menino roubasse o dinheiro, né. Então, esse filme, né, eu acredito que ilustre bastante essa questão de que, às vezes, a nossa raiva está mal direcionada, né. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, pessoal. Se você curtiu, dá o seu like aí, que ajuda a gente bastante. Se você quiser dar um comentário aí, comenta aí embaixo. E se você quiser ajudar a gente, compartilhe. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Fui.